Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro, estamos começando nosso programa Pré-USDA, em que a gente vai debater os números esperados pelo mercado para o relatório de oferta e demanda de setembro do Departamento Norte-Americano de Agricultura, relatório esse que será divulgado nesta terça-feira, no comecinho da tarde. Aí amanhã a gente se reúne novamente e faz o programa pós-USDA comentando os números propriamente divulgados. Esse a gente apresenta a expectativa média do mercado, conversando com os nossos consultores, e aí estão. Já cumprimento Elcio Bento. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá, Luiz. Tudo certo? Luiz Fernando, Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Bem, Alessandro, Elcio, vamos lá, mais um relatório do USDA aí, eu acho que é um relatório bem importante aí, pelo menos com relação à soja. Joia, já digo para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês, às vezes dois, até como hoje, que a gente já gravou o Clima na Semana e temos o pré-USDA. E nos demais dias da semana também temos outras gravações. E aqui no nosso canal no YouTube, então você se inscreve, ativa as notificações, deixe seu like, seus comentários. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas informações do agronegócio lá estão, nossos consultores, nossa consultoria, agência de notícias, cotações, gráficos, tudo que você precisa para informações do agronegócio. Já vou compartilhar minha tela aqui, para a gente iniciar falando já sobre este relatório. Iniciamos por soja. Temos aí a expectativa média do mercado, produção americana 23-24, o mercado espera na média 112,6 milhões de toneladas, devendo assim haver uma redução em relação ao número de agosto, que era de 114,4. Os estoques americanos 22-23 eram praticamente 7,1 milhões de toneladas indicadas no relatório de agosto. Agora o mercado espera um ajustezinho para quase 7 milhões de toneladas, 6,97. Os estoques 23-24, o mercado espera aí um corte de 6,67 milhões de toneladas para 5,8. Os estoques globais 22-23 eram 103,1, o mercado espera praticamente a mesma coisa na média, sempre lembrando, 103 milhões de toneladas. Os estoques globais 23-24 de soja eram em agosto 119,4 e o mercado espera na média 118,5. Ali não foi feita a pesquisa da média de expectativa do mercado para a produção brasileira e da Argentina, mas estão os números ali do relatório de agosto, tanto da safra 22-23 quanto 23-24. Luiz, é a hora agora que o departamento vai fazendo aquele ajuste fino para a definição da safra deste ano, né, Luiz? É verdade, Alessandro, é um ajuste fino, mas é que pode ser um ajuste bem importante, na verdade, né? Um ajuste mais importante dessa temporada aí, talvez, porque a gente está se aproximando da colheita, então agora os números eles são mais próximos da realidade, né? Tanto na produção quanto no estoque. Os principais dados, naturalmente, desse relatório são com relação à temporada 23-24, né? A temporada que está começando aí, começou agora em setembro, né? No comercial americano, setembro, agosto. A colheita vai começar aí nos próximos dias, daqui a uma semana, 10 dias, 15 dias, talvez. E a grande dúvida é o tamanho da safra americana, né? A gente vinha lá de um potencial bem maior do que a gente está vendo agora de estimativa de produção, né? Mais próximo de 120. E agora o USDA trouxe um corte importante no relatório de agosto, e como o clima continuou sendo irregular, principalmente a partir da segunda quinzena de agosto, e agora início de setembro, né, inclusive as condições de lavouras pioraram bastante nos últimos dois relatórios semanais do USDA, né, no final de agosto, início de setembro, a tendência é o USDA cortar a produtividade e naturalmente cortar a produção. Então, seria uma surpresa muito grande vai ser uma surpresa se não houver corte, né? O mercado já tem como certo um corte, a grande dúvida é o tamanho desse corte. E eu acho que o mercado está trabalhando com um número interessante, um número que faz bastante sentido, que é uma produção mais próxima de 112,5 milhões, ou até 112, talvez, né? Cortando aí 2 milhões de toneladas, pelo menos, da produção americana, porque se a gente cortar a produtividade, pelo menos em um bushel, vai dar nisso, né? E como a gente está com uma safra muito parecida com a do ano passado, se a gente for ver com relação a condições de lavouras e tal,
faz sentido USA trazer uma produtividade parecida com a do ano passado. E aí, né, faz a continha com a área, vai dar uma produção aí de 112,6, como o mercado está esperando. Então, se USA confirmar esse corte desse tamanho, eu acho que é um relatório, embora o mercado já espere, é um relatório de alguma forma altista, porque vai mexer no estoque. E aí é o segundo dado mais importante, né, ou tão importante quanto, é também esse corte esperado no estoque, que não vai ser um corte de 2 milhões, não vai ser em linha com a produção, porque o USA deve mexer um pouquinho em exportação, principalmente, deve tirar um pouquinho a exportação americana. Mas o mais importante é esse corte aí, levando os estoques para menos de 6 milhões, né, 5,8 a média do mercado, são os menores estoques desde 2015 e 2016. Então isso é muito importante, né? O mercado que tinha uma cara mais negativa antes, agora tem um certo suporte em cima disso, ou pode ter um certo suporte em cima disso se for confirmado, porque o estoque agora não está mais tranquilo como estava lá no início da temporada, como estava se prevendo no início da temporada. Então, isso pode mudar a cara aí, pelo menos no curto prazo aí. A gente lembra, claro, que com a entrada da safra a gente espera uma pressão negativa, né, mesmo com os problemas produtivos, mas eu acho que o suporte ele vai subir um pouquinho, a régua sobe um pouquinho, né? Então, é muito importante esses números aí, são muito importantes esses números que a gente vai ver amanhã. Vamos ver se o USDA vai confirmar essa tendência aí de cortes, dificilmente não vai confirmar, né? Mas é o USDA, né? A gente já teve algumas surpresas aí nos últimos tempos. Com relação a estoque americano de 22, 23, não deve ter grande surpresa, é só um ajuste fino mesmo, a gente já encerrou a temporada. E da mesma forma que com relação a estoques globais, né? Ajustes muito pequenos sendo esperados, assim como na produção brasileira e argentina, que não devem ter grande mudança aí. Então, o foco do mercado é esse número de produção e número de estoque americano, que tendem a ser dois números altistas aí, caso o USA confirme esse corte aí, esses cortes que a gente está esperando. Beleza, Luiz? Vamos trocar aqui para o milho. Temos aí os dados esperados pelo mercado. Na média, o mercado espera uma produção americana colocada em 380,8 milhões de toneladas. Em agosto eram 383,8, assim como na soja. O mercado, portanto, espera, em média, um corte na estimativa. Os estoques americanos 22, 23 eram 37, o mercado espera praticamente a mesma coisa, ali 37,1 milhões de toneladas, arredondando. Os estoques americanos 23, 24, o mercado espera um corte de 55,9 para agora uma média, expectativa média do mercado de 54 milhões de toneladas. Aí temos os números globais, 22, 23, os estoques finais. O mercado espera na média 294,9, com um corte em relação ao número de agosto, que eram 297,9. E os estoques globais 23, 24, que eram 311 milhões de toneladas em agosto, o mercado espera na média um ajuste aí para ter 310,3, e não temos a expectativa do mercado em relação aos números de Brasil e Argentina, mas ali na coluna de agosto a gente tem como foi o relatório passado do departamento para tanto safra 22, 23 quanto 23, 24. Luiz, que te parecem aí esses dados em relação ao milho? Bom, o milho da mesma forma que a soja, o mercado está esperando por cortes tanto de produção quanto de estoques, até porque naturalmente o clima irregular serviu tanto para a soja quanto para o milho, né? A mesma região lá nos Estados Unidos que é plantada essas duas culturas, então não teria por que ser diferente, né? Só que o milho a gente já tem algo um pouco mais consolidado. O milho já deve estar começando a colheita, né? A colheita, inclusive hoje a gente deve ter no final do dia aí o primeiro relatório de colheita americana com relação ao milho. Já deve estar começando. Assim, a gente espera por poucas mudanças no milho. Embora a gente esteja falando aí de 3 milhões de toneladas a menos, a gente lembra que o volume, né, do universo do milho é muito maior. Então, 3 milhões não muda quase nada no quadro de oferta do milho, oferta e demanda do milho americano, assim como um corte de 1, 2 milhões de toneladas no estoque também não muda muita coisa. Até porque a gente está confirmando, ou deve confirmar, uma super safra americana, né? Principalmente pelo avanço da área, né? A área cresceu muito nessa temporada e mesmo com uma produtividade não tão alta e com alguns problemas, né? A gente deve confirmar uma safra aí de 380 milhões, que é uma super safra americana. Então, assim, no milho, apesar dos cortes esperados, esses cortes devem ter pouco impacto sobre Chicago, né? Pouco impacto nas cotações dos contratos futuros, porque há uma grande safra, os estoques ainda são elevados
e a tendência para Chicago, na verdade, é negativa, né? Claro, a gente pode, daqui a pouco, ter alguma surpresa, um corte um pouquinho maior, o mercado pode dar uma respirada, ter algum fôlego de curto prazo, mas a verdade é que é muito milho entrando aí no mercado americano, muito estoque de passagem sobrando para o final da temporada, e tendem a ser números negativos, apesar de poder ser um relatório altista. Não sei se eu me fiz entender. Mas é isso, então o milho deve ter pouco impacto, na verdade, não deve trazer muitos impactos para Chicago. E como eu falei, agora a gente vai cuidar da colheita americana, ver se vai dar tudo certo. A princípio, os mapas estão apontando para clima favorável durante a colheita, que permita que a colheita avance bem. Então, realmente, esses números do milho não devem trazer tantas surpresas ou tantas movimentações diferentes aí para Chicago. Realmente deve confirmar uma produção um pouco menor, um estoque um pouco menor, mas, de qualquer forma, números ainda apontando para volumes muito grandes, né, de produção e de estoques americanos, o que deve pesar no mercado aí a partir da colheita, agora principalmente ao longo de setembro, outubro, novembro e dezembro. Ótimo, Luiz. Vamos mudar aqui para o trigo para falar com o Elcio. Temos aí, então, a expectativa para esse relatório de setembro. Não temos expectativa do mercado ali, segundo a pesquisa, para trigo, tanto safra americana quanto estoques 22, 23, mas os números de agosto ali estão 47,2 milhões de toneladas para a produção americana total, e estoques americanos 22, 23 foram em agosto 15,8 milhões de toneladas praticamente. Aí sim, estoques 23, 24, o mercado espera na média, mesma coisa do relatório de agosto, 16,7 milhões de toneladas. Os estoques globais 22, 23, também números inalterados ali, 268,3 milhões de toneladas. O mercado espera, na média, o que era o número de agosto. E estoques globais 23, 24, o mercado espera um ligeiro ajuste para baixo de 265,6 para 265 milhões de toneladas, sempre lembrando que essa é a média da expectativa do mercado na sua pesquisa junto a entidades aí, né, Elcio? Então não tem grandes mudanças aí pelo que a gente vê nesses números. Pois é, Alessandro, um mercado bem conservador, né, nos números. É bem verdade que, para o caso do trigo, a safra do hemisfério norte como um todo, ela já está meio que se aproximando do final. E 90% de todo o trigo do mundo está, né, na safra do hemisfério norte. Mas eu ainda acho que nós temos alguns ajustes, nesses ajustes finos aí, bastante interessantes, que devem ainda acontecer. Não sei se nesse relatório, mais adiante, mas temos alguns números bastante interessantes. Por exemplo, a Rússia tem uma estimativa no último relatório do USDA de 85 milhões de toneladas, mas a Sovcon, né, uma agência interna da Rússia, está trabalhando com a safra de 92,1 milhões de toneladas, seriam 7 milhões a mais do que do último relatório do USDA. Então, acho também aí a gente vai ver quais números vão se efetivar ao final da temporada. E no lado de redução da produção, tem alguns números bastante interessantes. Um deles é da Índia, que tem uma safra estimada pelo USDA de 114 milhões de toneladas, mas recentemente saiu das exportações e isentou tarifas de importações. Uma sinalização de que essa produção pode não ser esse tamanho todo. Tem aí agências internas que falam de uma queda que ficaria em torno de 101 a 104 milhões de toneladas. Teria mais 10 milhões aí para fazer de ajustes. Também na Austrália, e a Austrália é um país, claro, do hemisfério sul, vai produzir ainda, a colheita é só lá no final do ano, mas também os números do USDA são de 29 milhões de toneladas e números internos da Austrália estão em 26, mais 3 milhões para serem ajustados. E por último, saiu recentemente uma notícia de safra do Canadá, também uma notícia interna da Statistics, que colocou a produção em 29,5 milhões de toneladas, o USDA trabalha com 33 milhões de toneladas. Então, tem alguns ajustes, sim, para serem feitos. Acho que sim, que esses ajustes eles vão acontecer, não sei se nesse relatório, mas no frigir dos ovos, aí, se a gente considerar as possibilidades de quedas e elevações de produção, pende um pouco mais para ter uma safra global inferior à que está sendo projetado pelo USDA, ainda tendo mais alguma coisa para cortar. É a minha percepção. Em relação aos Estados Unidos, as oscilações que o USDA trabalha é muito pequena,
Acho também que na questão norte-americana é possível que o USDA tenha que fazer alguns ajustes na produção. A safra de primavera tem condições de lavouras piorando, especialmente nas 2 últimas semanas, e isso pode fazer com que o USDA tenha que ajustar alguma coisa da produção. Só que também, se pelo lado da oferta tem essa possibilidade de redução de produção, no lado da demanda a gente vê as exportações norte-americanas muito fracas. E essas exportações fracas, além de uma questão de o milho estar bastante barato e poder roubar um pouco do consumo de trigo para a ração, deixa uma demanda norte-americana bastante fraca, então até justificável essa percepção do mercado de quase manutenção, sem grandes oscilações. Basicamente são essas as alterações que a gente deve ter. Para mim, o mercado está bem conservador em relação ao que o USDA deve mostrar. Eu acredito que a gente vai ter alguns ajustes, já desses ajustes finos que a gente precisa, ou que o USDA precisará fazer nos próximos meses. Obrigado, Elcio. Vamos dar uma passadinha, ver como é que está a Bolsa de Chicago, comentar com vocês aí. Já vou falar os preços da soja e do milho, e o Luiz comenta em cima. Temos aqui a soja em grão operando, como já o fechamento, né? No contrato novembro, soja em grão a 13,69 dólares por bushel, com uma alta praticamente de 0,4%. E temos aqui o milho operando para dezembro a 485,5, com uma alta de 0,4%. Luiz Fernando, o que tu acha aí desse comportamento da Bolsa na véspera do relatório? O mercado esperando pelos números, né? Não poderia ser diferente. No caso da soja, ele já deu uma recuperada, né? De alguma forma, com as condições de lavouras piorando. Hoje, como eu falei, final do dia, a gente pode ver uma nova piora nas condições de lavouras americanas de soja. Pode ser que o milho piore um pouquinho, mas não muda muita coisa, né? Vai de encontro ao que o USA está falando. Então, o mercado aí realmente não tendo, nessa segunda-feira, uma grande oscilação, né? Se a gente for ver aí percentualmente, uma variação pequena. Então, está em compasso de espera aí para ver realmente o que o USA vai fazer. E a tendência, né, como eu falei, se o USA confirmar esses cortes, principalmente na soja, é o mercado ganhar um pouquinho de fôlego. Então, esse contrato de novembro aí pode tentar buscar os 14 dólares, que pode ser uma oportunidade interessante, inclusive. Mas eu lembro que logo ali na frente a gente vai ter o início da colheita, e a colheita costuma pesar. A colheita costuma impedir que o mercado suba muito. Então, vamos ver. Eu acho que o mercado pode ganhar um pouco de fôlego, sim. E pode ser uma das últimas oportunidades, digamos assim, até o final desse ano, para a gente ver um Chicago mais alto, né? Caso não aconteça alguma outra surpresa. No caso do milho, é o que eu falei, né? E apesar de a gente poder ter algum fôlego pequeno, né, de curto prazo, o milho tende a apontar mais para baixo, né? Esses 4,85 aí, enfim, próximo de 5, acho que tende a ficar para trás. A gente deve trabalhar num patamar mais baixo a partir do início da colheita, né? Talvez buscando os 4,50 ou menos. Então, vamos ficar de olho, vamos ver se o USDA nos confirma aí o que o mercado está esperando, para ver se a gente consegue ter um panorama um pouco melhor daqui para frente com relação aos rumos de Chicago. Obrigado, Luiz. Vamos para o trigo. Aqui em Chicago, o contrato de dezembro está operando a 5,85 com uma queda quase de 1,7%, Elcio. Pois é, o trigo na contramão das outras commodities agrícolas, né? Estão quase, se não me engano, todas em alta. Na contramão também de um cenário de dólar norte-americano mais fraco, de petróleo em alta. Então, isso reforça bem o sentimento de que a gente tem, primeiro, esse peso da safra que o Luiz falava que vai acontecer para a soja. Para o trigo está acontecendo agora, né? A gente tem ainda o ingresso da safra do hemisfério norte, né? Se encaminhando para o final, mais trigo entrando. E tem a questão fundamental também que a gente estava falando de uma oferta, especialmente da Rússia, muito forte e com trigo muito barato. A gente não tem nenhuma novidade, né? Algo que tenha piorado a situação do escoamento de trigo do hemisfério norte, mesmo com a guerra ainda intensa. A gente tem visto bons volumes russos e, sobretudo, da Ucrânia saindo por caminhos até alternativos ao Mar Negro. Então, tudo isso dá uma tranquilidade do lado da oferta. E temos, como a gente viu, já falou, uma demanda norte-americana, especialmente, bastante fraca. Claro, tem outros concorrentes muito fortes. Isso dá a pressão ou dá a força de baixa. A gente vê os contratos, se considerar o contrato mais líquido aí de Chicago, está rompendo pela primeira vez aí no final da semana passada e início dessa semana, um suporte de 6 dólares por bushel. Não acredito que tenha
tanta gordura assim para queimar em termos de preços, mas mercado muito pressionado pelo excesso de oferta, entrada de safra, né? E também por uma demanda norte-americana, especialmente, bastante fraca. Obrigado, Elcio. Recado final agora para vocês. Nossas redes sociais todas estão na descrição do vídeo. E temos nossos cursos. Curso online Mercado de Opções de Milho e Soja, dias 26 e 27 de setembro. Curso presencial Trading School Milho e Soja, 28 e 29 de setembro. Curso online Comercialização de Milho e Soja, nos dias 28 e 29 de setembro. E vem aí o 6º Safras AgriWeek, uma semana decisiva para descobrir as tendências agropecuárias que vão aumentar a lucratividade dos seus negócios. Evento é totalmente online e gratuito e as inscrições já estão disponíveis no link da descrição deste vídeo. Garanta a sua vaga nos dias 19, 20 e 21 de setembro. Mais de 10 especialistas nacionais e internacionais vão compartilhar tendências e projeções valiosas sobre o mercado. Este é o momento de aproveitar este combo de conhecimento e aplicar em seus agronegócios. Dito isso, tudo está ali na descrição do vídeo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Elcio. Até a próxima. Amanhã já tem a próxima, que nós vamos fazer o pós-USDA, comentando os números que vão ser divulgados no comecinho da tarde desta terça-feira. Obrigado, meus amigos. Um abraço. Abraço, até a próxima. Até amanhã.